gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Semana passada eu falhei miseravelmente na postagem de um vídeo novo, mas hoje eu tô de volta. E eu falhei porque, né, no meio dessa conjuntura que a gente tá vivendo, não tá muito fácil manter a nossa cabeça no lugar. Tem hora que a coisa fica mais pesada, que a gente precisa dar um tempo, uma respirada. E mesmo os vídeos que me fazem muito feliz, dá um trampo danado fazer, gravar, editar, subir, são horas aí de trabalho. Então eu realmente não consegui, mas tô de volta. E aí, eu tava conversando com duas alunas, falando sobre como tá pesado, sobre como é pesaroso, às vezes, falar sobre determinados temas que são importantes, que são necessários, que as pessoas inclusive pedem, mas que eu tô num momento psicológico que eu preciso também me resguardar em um pouquinho, sabe? Não é me alienar, é me resguardar. Enfim, aí a gente tava conversando, eu falei, gente, eu queria falar sobre uma coisa mais leve nesse vídeo, uma coisa mais tranquila. Nada muito teórico e algo que também ajudasse as pessoas a ficarem mais leves, mais tranquilos e tal. E aí, a Cristal me deu uma super ideia quando a gente tava conversando de falar sobre livros que eu li, que eu indico. Então, eu tenho aqui essa prateleirinha atrás de mim cheia de livros, lógico, muitos pra eu ler ainda, né, porque a gente tem aquelas coisas de ir comprando e não ler tudo, mas muitos já lidos e que eu gostaria então de indicar. E esporadicamente eu vou fazer indicações de livros aqui. Foi muito difícil escolher os livros pra começar. Eu fiquei olhando pra prateleira um tempão. Cheguei nesses que eu vou mostrar hoje e no próximo vídeo eu vou mostrando outros aí. O primeiro deles que eu escolhi, então, foi esse aqui. Eu, Cristiane F., A Vida Apesar de Tudo. Bom, eu tenho 34 anos, né? E eu vivi na adolescência a febre de Cristiane F., que foi um filme lançado baseado num livro. Inclusive, também já li o livro, tenho o livro, sobre a história de uma adolescente de 13 anos que se tornou viciada em heroína. Ela era alemã e aí ela passou a se prostituir para sustentar seu vício. E aí, toda a história do livro, toda a história do filme também, né, mas que o livro sempre é bem mais completo, vai girar em torno dessa Alemanha, do local onde ela vive, que é um local pobre, um local desigual, com muitos viciados, com muita prostituição, com pobreza. Enfim, tem um cenário social incrível o livro, além da própria história da Cristiane F., que não tem como não ficar super presa na história. E esse livro aqui é um livro que ela lançou depois de 35 anos, né, do primeiro livro, contando tudo o que aconteceu com ela, porque o livro sobre a vida dela e o filme deram a ela uma grana, né, porque ela se dispôs a contar tudo que ela viveu, e aí ela ganhou uma grana em cima disso, e aí ela vai contar o que ela fez da vida dela depois com essa grana e com relação ao seu vício, se ela ficou limpa ou não. Eu ganhei esse livro de uma amiga, da Cris. Eu devorei esse livro, eu não li ele, eu devorei, porque é um livro incrível, vale muito a pena ler. Então, se você conhece a história de Cristiane F., esse livro é muito indicado, porque a gente acaba o livro ou o filme pensando o que será da vida dessa menina, né? O que será da vida dessa pessoa. E aqui a gente vai saber, então, o que é da vida dela, o que houve da vida dela até quando ela tinha 51 anos. Então, essa é a minha primeira indicação. Confesso, não é um livro leve, é um livro meio pesado, mas vale super a pena. O próximo livro é um livro pequenininho, acho que dá pra ver, da expressão popular. É um livro de contos, chama Pequenos Contos para Começar o Dia e é do Leonardo Sakamoto. O Sakamoto é um sociólogo e colunista bem conhecido aí na internet, muito contundente, um grande teórico, um grande professor. E o livro é incrível. Eu sou suspeita porque eu adoro contos. E quando eu comprei esse livro, eu comprei sem conhecer as qualidades do Sakamoto de autor de contos. Eu conhecia as qualidades dele enquanto autor de artigos, né, para jornal, de artigos para circulação na internet, de falas dele enquanto sociólogo.
E eu fiquei apaixonada porque os contos são lindos. São lindos, é de uma poesia incrível o que tá contido aqui nesses contos. Eles são bem pequenininhos mesmo, olha. São pra começar o dia, olha. São mesmo contos pra começar o dia. Vale muito, muito a pena ler. Então, se você quiser um livro bem leve, bem bonito, é um livro de causar sorrisos. De verdade, você acaba de ler, você dá um belo sorriso. E você pode realmente também fazer... todo dia levantar, ler um pequeno conto e seguir seu dia um pouquinho mais feliz com uma leitura dessa. Então eu também recomendo. Baratinho, incrível e o Sakamoto é um grande autor. A minha próxima indicação vem em dose dupla. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui separar esses livros para indicar. E também achei que fazia muito sentido indicá-los junto. Então nessa indicação dupla, o primeiro livro que eu tenho aqui é Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. E o segundo é O que o Sol Faz com as Flores, também da Rupi Kaur. Olhem essas capas. Não é demais? Esse primeiro livro, Outros Jeitos de Usar a Boca, foi o primeiro dela que saiu. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez um sucesso absurdo. Eu me lembro que eu fiquei sabendo desse livro por um vídeo aqui no YouTube da Jutut. E ela tava até com a boneca do livro ainda, né? Ela tinha sido uma das pessoas escolhidas aqui no Brasil pra ler o livro e opinar, pra saber se ele seria publicado, né? Traduzido e publicado aqui ou não, né? Traduzido ele já tava publicado. E ela leu um poema no vídeo. E eu fiquei extremamente emocionada porque é um poema que tem no Outro Jeito de Usar a Boca que a Rupi escreveu pro pai dela. Não teve como. Eu precisei comprar o livro porque eu fiquei desesperada. E quando eu comprei o livro, eu devorei esse livro também. Ainda que eu tenha muito pouco tempo de ler durante o dia, esse foi um livro que eu devorei rapidamente. E logo em seguida, quando saiu O que o Sol Faz com as Flores, eu também comprei desesperadamente, porque ambos são muito lindos. A Rupi escreve de uma maneira tão profunda, tão tocante. Eu acho ela uma mulher incrível. Ela é uma autora jovem, contemporânea. Ela é indiana, mas mora no Canadá. E é uma mulher que traz com seus poemas muitas questões do que é ser mulher, do que é ser uma mulher indiana, do que é ser uma mulher que vive no Canadá e de maneira geral do que é ser uma mulher no tempo em que nós vivemos. Então vale muito a pena, não só se você for uma mulher, mas se você for um homem, ler como uma mulher se sente de uma maneira tão explícita e tão visceral. Esses dois livros são meus queridinhos do coração, por N motivos, pela qualidade da escrita, pela beleza das capas, pela incrível profundidade da Rupi, por tudo. Vale muito a pena. E por último, mas não menos importante, este livro aqui, ó, Góticos. É uma coletânea de poemas e contos clássicos do terror. Tem história de vampiro, de múmia, de fantasma, de autores conhecidos, mais desconhecidos, mas a gente tem desde Bram Stoker até Lord Byron e outros tantos nomes, Edgar Allan Poe, Goethe, outros tantos nomes incríveis da literatura que a gente considera gótica, reunidos aqui. Esse livro tem mais de um volume, esse aqui é só o volume 1. O mais fofo do mundo na minha vida é que eu ganhei esse livro de uma aluna. Um dia essa aluna estava lendo e eu elogiei o livro, perguntei sobre, falei que me interessei. Essa aluna é a Micaele. E quando ela saiu da escola, porque ela foi embora da escola que eu dava aula para uma outra escola, ela me deu o livro e me deu o livro com uma dedicatória. Ai, gente... Primeiro, ganhar livro é uma coisa tão deliciosa, tão gostosa, dá um carinho aqui no coração. E segundo, vindo de uma aluna que te dá um livro que é a sua cara, porque quem me conhece sabe do meu fascínio pelo mundo do terror e do horror, sabe que eu sou louca por esse tipo de literatura, por esse tipo de cinema, por músicas, enfim... É muito, muito, muito legal. É uma delícia, é um refresco na minha vida ler isso aqui. Às vezes eu pego, porque eu gosto de pegar e ler aleatoriamente. Já que ele é um livro bem diverso, eu gosto de abrir ele de maneira aleatória e ir escolhendo as histórias que eu vou ler. Vale muito a pena, eu muito indico. É da editora Melhoramentos, esse aqui. Bom, gente, é isso. É um vídeo
É um vídeo leve, é um vídeo descomprometido. Eu não sou crítica literária, eu sou só uma pessoa da sociologia, da filosofia, das ciências humanas de um modo geral, que gosta de ler e que gosta de fazer da leitura também um escape para tudo isso que é tão pesado e tão teórico. Quando eu vim aqui escolher os livros para mostrar, eu pensei em muitos livros que eram livros teóricos, porque no meu cotidiano eu leio muito mais coisas teóricas do que não teóricas. Só que eu achei que esse vídeo merecia uma pitada daquilo que não é teórico, porque a arte em si, outros campos da literatura são tão interessantes e importantes quanto os teóricos. E a arte dá um acalento no coração. Então é bom se distrair também, mas se distrair com coisas úteis, coisas incríveis, profundas. Eu deixo aqui um convite para quem não costuma ler, escolher um desses livros e tentar ler, às vezes vocês acham na internet, ou escolher outros, mesmo assim, são livros simples, eu não peguei nada difícil. Eu peguei tudo muito fácil aqui, não tem nada de cabeção de literatura aqui não, viu, gente? É tudo coisa que você vai sentar e vai começar a ler e vai entender logo de cara. Eu acho que a leitura é um exercício importante, um exercício fundamental, e mais do que isso, quando você descobre o prazer da leitura, passa a fazer parte da sua vida. Ler é viajar sem sair do lugar. E isso não é uma frase piegas não, porque é muito real. Valeu, até o próximo vídeo, galera!